Após a goleada sobre a equipe da Chapecoense, o elenco colorado treinou nesta manhã no CT Parque Gigante. Terá uma curta preparação visando o jogo de quarta-feira contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O ambiente no Beira-Rio não poderia ser melhor. Claro, pelo bom momento do Inter dentro do Campeonato Brasileiro e pelo mau momento do rival, que ajuda bastante nessas horas. Um dirigente do Bahia confirma que Moisés não recebeu nenhuma proposta ou algum tipo de avanço na negociação do Internacional para ficar com o atleta em definitivo. Além disso, tem a situação do centroavante Paolo Guerreiro, que foi cortado da seleção peruana e ainda não se reapresentou nas dependências coloradas. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa segunda-feira. Gente, olha só. Eu vou começar falando sobre Matheus Cadorini, tá? Que tá na thumb, tá na chamada, tudo mais. O Matheus Cadorini, que foi um dos destaques do Inter na partida contra a Chapecoense, a goleada pelo placar de 5-2. Ele tem 19 anos de idade, entrou no segundo tempo e já marcou um gol de cabeça, mostrando que alguma coisa esse guri tem. Bom, esse jogador não é do Internacional. Ele pertence ao Grêmio Osasco Audax. E hoje, durante a programação da Rádio Bandeirantes, o meu colega, o Diogo Rossi, trouxe a informação de que o Internacional ainda não teve certeza ou ainda não iniciou os procedimentos para o pagamento da opção de compra desse jogador, que é uma opção de compra relativamente simples. O Inter precisa pagar R$1 milhão, que podem ser divididos em até 10 parcelas, de R$100 mil por mês. E aí, assim, o Inter fica em definitivo com 70% do jogador. É um atleta promissor, é um atleta que possivelmente, com a saída do Paolo Guerreiro no próximo ano, deverá ter mais oportunidades. O próprio Diego Aguirre elogiou bastante o jogador depois da partida contra a Chapecoense, dizendo que é uma opção que o Inter ganha para a sequência de jogos, então o Inter deve fazer esse investimento. Mas ainda não iniciou o procedimento para isso, mas já comunicou que, enfim, deve fazer, e isso a gente vai ter avanços ao longo dos próximos dias, tá? Seguindo na pauta centroavantes, eu vou atualizar o departamento médico do Internacional em relação a Paolo Guerreiro e também a Yuri Alberto, mas calma, tá? O Yuri Alberto, para quem viu o jogo na TV, percebeu que o Yuri Alberto tinha uma bolsa de gelo no joelho, na perna esquerda, depois do jogo contra a Chapecoense. Ele saiu ainda no intervalo. Hoje à tarde, o Yuri Alberto esteve no CT para fazer tratamento justamente para essa pancada, mas não é nenhum tipo de problema, tá? O Yuri Alberto está mais do que confirmado no jogo de quarta-feira contra o América Mineiro, não deverá ser nenhum tipo de problema na escalação do Internacional. Já o Paolo Guerreiro é uma outra situação. Você já viu aqui que o Paolo Guerreiro ele foi cortado da seleção peruana novamente por ter problemas no joelho direito, que é o joelho que ele operou ainda no ano passado. Hoje eu busquei informações junto ao Internacional e junto também ao empresário do jogador, que é o Vinícius Prates, que nunca me responde. Hoje me deu umas meias respostas ali e eu vou explicar pra vocês o que ele me relatou. Eu perguntei pro Inter, em primeiro lugar, se o Guerreiro já tinha se reapresentado. Não se reapresentou. E não tem definição de quando vai se reapresentar. Amanhã eu vou buscar mais informações sobre isso, porque daqui a pouco o Guerreiro tem que pintar por aí, né? Foi cortado da seleção peruana, o que ele tá fazendo? Bom, falei com o Vinícius Prates, empresário dele, perguntei qual é a situação do Guerreiro, se é algo grave o joelho dele, porque com esse mistério todo, fiquei com a dúvida e com, não é impressão, mas com receio de que tivesse acontecido algo grave de novo com o joelho do Guerreiro. E o Vinícius Prates me disse que não é nada grave. E aí eu tentei avançar, tá, mas vem cá, ele vai voltar, então vai se reapresentar pro Inter e já vai poder jogar? E aí ele me conversou, disse, não sei, não tem definição ainda, enfim. Vamos aguardar para ver como é que o Guerreiro se reapresenta e em que condições o Guerreiro se reapresenta para ver se ele poderá ser um reforço pro Internacional ainda na reta final do Campeonato Brasileiro, tá? Próximo assunto que eu trago aqui em relação a Moisés. Hoje o pessoal do Revista Colorado, que faz um trabalho muito competente, eles foram atrás do diretor executivo de futebol do Bahia, que é o Lucas Drubski. Eu conversei com ele recentemente, relatei aqui também uma conversa que eu tive com ele sobre Moisés. E nessa conversa com o pessoal do Revista Colorado, o Lucas Drubski confirmou que, de fato, o Inter não comunicou ainda o Bahia sobre o interesse de comprar o passe do Moisés. Eu só lembro que o Bahia tem 15% dos direitos econômicos do Moisés, outros 15% são do Internacional, mas os direitos federativos dos jogadores estão ligados ao Bahia. E o Inter, para comprar os direitos federativos, ele tem contrato de empréstimo com o Internacional até agora, o fim do ano. Para comprar os direitos federativos, precisa executar o pagamento de R$3 milhões, que é um pagamento que o Inter deve fazer.
Só que tá me estranhando a demora pro Inter comunicar isso. Deve fazer, tá? Mas o Bahia não saber de nada disso ainda, ligou o sinal de alerta e vamos ficar em alerta em relação a essa possibilidade do Moisés, tá? Essa situação do Moisés. Senhores, para fechar, eu hoje à tarde gravei um vídeo falando sobre o ambiente do Internacional e o quanto a crise do Grêmio impacta no ambiente do Internacional. De maneira positiva, é claro. Um ambiente mais leve, um ambiente onde a pressão é menor. Pressão externa, do torcedor, da imprensa. E isso afeta no dia a dia dos caras. Eu dou mais detalhes sobre isso aqui nesse vídeo que vai estar com o link na descrição. E eu fecho falando da KTO. Hoje não tinha jogos grandes assim para apostar, eu nem quis jogar em São Paulo e Cuiabá, mas eu joguei, por exemplo, eu gosto dessas incertas assim de vez em quando. Eu até citei durante o Donos da Bola Rádio. Estavam jogando pelo Campeonato Mato Grossense Feminino, Misto e Cáceres Woman. E aí a odd do Cáceres era coisa de 32. E aí eu joguei 2 pila pra voltar a 64. É uma incerta, dificilmente vai dar, mas numa dessas dá e eu me consagro. Tu quer jogar numa dessas também? Te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito, combinado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo aqui do ADUPLA. Beijo!